Pastor Osmar, Deus abençoe, Senhor. Boa noite. Tá? Pastor, eu tinha algo que veio ao meu coração uns dias atrás, tempo atrás, né? Baseado às vezes em pregar a mensagem e às vezes dentro da inspiração, sempre usar essa expressão, louvado seja Deus, o Deus seja louvado. E eu sempre tive isto e com o decorrer do tempo, eu fui me perguntando, mas por que, meu Deus, eu uso essa expressão louvado seja Deus e geralmente eu vejo as pessoas dizer aleluia, glória a Deus, né? E às vezes eu uso dentro de uma inspiração também, mas me chamou muita atenção essa expressão louvado seja Deus. Então, e aí de um tempo para cá, eu analisando, vendo na nota de R$ 1, no dinheiro do Brasil, né? O dinheiro brasileiro, a moeda brasileira, então tem esta palavra, Deus seja louvado. E então, baseado nisso aí, me veio a inspiração de falar algo, né, baseado nisso aí. Eu fui para as mensagens do irmão Brana, né, e Deus foi, eu vi que tem muito sentido, né, tem muita coisa espiritual baseado nesta palavra. E aí Deus foi, me mostrou algumas coisas dentro da mensagem do irmão Brana, como eu sempre costumo dizer, para engrandecer, né, o ministério hoje de Apocalipse 10, do 8 a 11, que Deus levantou aqui no Brasil. Né? Então, e eu tinha algo aqui eu vou ler para o senhor, vou expressar através desse áudio, o senhor julgue, né, se está dentro, né, até onde eu vejo, né, mas eu posso estar errado em algumas coisas, né, quero fazer alguma colocação, se de repente o senhor achar que não se enquadra bem algumas colocações que eu vou fazer, o senhor pode me dar a oportunidade de corrigir até mesmo antes de expor. Mas achei bem interessante. Então, tem algumas citações aqui de parágrafo do irmão Brana, e eu vou citar para o senhor. O título da mensagem é Deus seja louvado, que é justamente o que está escrito no real, né, na nota de R$ 1, na moeda, né, esta moeda nossa. E aí tem uma historiazinha que no fim eu quero relatar para o senhor julgar, que é bem interessante, achei bem interessante, né? Então o irmão Brana aqui na mensagem O Absoluto, ele é de 62, no parágrafo 439, o irmão Brana diz em parte do parágrafo, ele diz, você sabia que a palavra aleluia é a mesma em todo o dialeto? Se você for até as selvas na África, né, ele coloca aqui um tentontes, né, eu creio que a palavra é essa. Aí lá nas selvas da África é aleluia também, e é a mesma palavra, aleluia. Isto quase deveria ser uma saudação cristã, não deveria? Aí o irmão Brana vem e diz, aleluia, a palavra significa louvado seja Deus. Ele é digno disto, não é? Então o irmão Brana mostra aqui que aleluia, a palavra aleluia significa louvado seja Deus. Que no inglês, a gente entende, o irmão Bruno chega a dizer que tem uma questão do verbo antes do advérbio, né? Então, geralmente no inglês, uma palavra dessa, louvado seja Deus, do inglês para o português, né? O irmão Bruno fala até de outros idiomas, né? Que, na verdade, é Deus seja louvado. Então, o aleluia, na verdade, significa Deus seja louvado, né? Que é louvor a Deus. Como o senhor já pregou algumas coisas, tem até outros significados, né? Mas na verdade significa louvor a Deus, né? Significa louvor a Deus, Deus seja louvado, né? Então, baseado aqui neste parágrafo que o irmão Brana chega a dizer aqui, que a palavra aleluia, ela é uma palavra como se fosse universal. Ela é uma palavra que tem um significado para todos os dialetos. Isso apontava para uma mensagem que viria para as nações, né? Porque o irmão Brana chega a dizer que a esposa, o arrebatamento será universal, e a esposa teria uma mensagem, né? Apontando também para o tempo final, uma mensagem que ela iria atingir todas as nações, como a gente vê em Apocalipse 10, do 8 ao 11, que seria profetizar para todas as nações, né? Ali povos, línguas e reis. E então esta mensagem seria, na verdade, profetizada a esses povos,
E todos tinham que, na verdade, dizer aleluia, quer dizer, dar louvor a Deus, louvar a Deus através desse ministério. Então, em alguns outros parágrafos aqui, eu vou ler para o senhor, até me perdoe por estar ocupando muito seu tempo, né? Depois o senhor vai ter que ouvir esse áudio, para o senhor julgar bem direitinho aí. Então, aqui na mensagem liderança, o irmão Brana vem e diz, no 252, diz aleluia, aquela palavra significa louvado seja o nosso Deus. O irmão Brana isso pregou já em 65, diz, é muito ruim que estejamos esquecendo isso. Eu entendo aqui, pastor, que na mensagem de liderança, já em dezembro de 65, bem próximo da partida do irmão Brana, é que o irmão Brana já tinha pregado os selos, e na verdade não houve ninguém ali nos Estados Unidos que desse aleluia, ou seja, que entoasse louvores a Deus através da abertura da palavra. Os Estados Unidos, na verdade, quando chegou esta fase, essa etapa da terceira etapa, eles, na verdade, não atribuíram um aleluia com entendimento, eles não, na verdade, deram louvor a Deus com entendimento, eles, na verdade, não receberam aquele ministério com louvores, como diz o irmão Brana aqui em outras mensagens, né? Ele chega até a usar uma expressão, diz, quando um rei nasce, tem que haver cântico, tem que haver louvores. Ele usa uma expressão, vou ler aqui a pouco para o senhor. Então, os Estados Unidos, na verdade, eles não deram esse louvor a Deus na abertura da palavra. E o irmão Brana vem e diz aqui no 252, aleluia, aquela palavra significa louvado seja o nosso Deus. Ou seja, e o irmão Brana vem dizer, é muito ruim que estejamos esquecendo isso. Quer dizer, os Estados Unidos não deu louvor a Deus, ele, na verdade, não recebeu o ministério de terceira etapa com louvores de entendimento, louvores de gratidão, louvores de adoração, porque eles não encontraram, como diz o irmão Brana, nenhum lugar de adoração escolhido, provido por Deus, quando Deus era adorado em Sete. Então, eles não entraram naquele lugar para adorar a Deus, para louvar a Deus, para dar louvor a Deus. E aqui, dentro dessas citações e outras, que eu vou citar para o senhor, a gente percebe, pastor, que isso é uma vindicação mais e mais do ministério, que não era para os Estados Unidos, na verdade, render louvor a Deus, não era para os Estados Unidos, até mesmo porque não estava escrito na nota de $1, na moeda dos Estados Unidos, Deus seja louvado, estava escrito justamente na moeda, na nossa moeda aqui no Brasil. Ou seja, Deus já estava mostrando ali que Deus ia ser louvado através da terceira etapa, Deus ia ser louvado no ministério do sétimo selo, Deus ia ser adorado em Sete, em Brana, que é a perfeição, seria adorado não nos Estados Unidos, não no dólar americano, não na moeda americana. Deus seria adorado no real, na moeda brasileira. Deus seria louvado, e Deus já estava mostrando que naquela moeda dos Estados Unidos, no qual também tinha uma frase escrita que eu vou ler mais adiante para o senhor ver, vou fazer uma comparação para o senhor julgar aí também. Então tinha que ser para o Brasil, porque tudo estava voltado para o Brasil, na verdade. Esta palavra, essa frase, Deus seja louvado, estava justamente na nossa moeda, estava aqui no Brasil, essa frase, né? Então seria que Deus ia ser louvado no Brasil, e Deus já estava mostrando ali na moeda que Deus ia ser louvado no Brasil. E até esta palavra, Deus seja louvado, eu não tenho muito estudo, mas é como se fosse uma profecia, Deus seja louvado, era como se Deus ainda fosse ser louvado, né? Quando ele não foi louvado nos Estados Unidos através da abertura da palavra, porque não foi entendido, não foi encontrado o lugar do louvor, não houve novos cânticos ali nos Estados Unidos, mas justamente houve aqui no Brasil, porque foi encontrado o lugar do verdadeiro louvor, foi encontrado o lugar da verdadeira adoração. Então foi encontrado o lugar onde Deus é louvado, onde Deus está sendo louvado, como hoje nós poderíamos dizer, Deus está sendo louvado no Brasil. Deus está sendo louvado com novos cânticos, Deus está sendo louvado. Então, isso aí é uma coisa bem interessante assim, que às vezes vem e é muito edificante, a gente é tomado, né, por essa inspiração. E o irmão Brana, em Nascer do Sol, como não houve nos Estados Unidos a igreja que deu louvor a Deus a terceira etapa, uma igreja que recebeu
na verdade, o ministério de terceira etapa, o ministério do próprio irmão Brana. Não houve ali alguém que visse, que profetizasse, que pregasse ali. Então, não, na verdade, não houve ninguém para dar louvor a Deus ali nos Estados Unidos, né? E aí o irmão Brana vem aqui, como é conhecido, isso é um parágrafo conhecido, já citado pelo ministério de João. Ele vem aqui, ao nascer do sol 72, ele diz assim: tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma. Aí o irmão Brana diz: aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira. O irmão Brana usa, eu acho interessante, aleluia, quer dizer, louvado seja Deus. Tem que aparecer uma noiva verdadeira, em outras palavras, para dar louvor a Deus, para que Deus seja louvado através dela, porque não tem sido aquilo. Os Estados Unidos esqueceu de dar esse louvor. Os Estados Unidos, na verdade, não entendeu as profecias outrora que Deus tinha falado, que Deus tinha até falado através do profeta que ele iria, na verdade, ia ter um ministério de abertura da palavra, no qual os Estados Unidos tinha que ficar ali no tabernáculo Brana, quando Deus levou o próprio irmão Brana ali para Tucson, e de lá foi que veio o ministério da revelação dos selos, no caso é o Oeste, né? E ali ele saiu dali, veio ao tabernáculo Brana de Jeffersonville para falar daquelas coisas, e o irmão Brana profetizou antes, e quando veio eles não viram, né? Então estava na história já e eles não tinham visto, por isso eles não tinham dado louvor a Deus, né? Por isso o irmão Brana fala aqui, que o irmão Brana diz aqui, porém tem que vir uma, tinha que vir uma para confirmar, tinha que vir uma para dar louvor a Deus. E o irmão Brana é interessante aqui, que outra mensagem é a união invisível, como já é conhecido também, citada pelo o Ministério do Dia. Ele diz, o irmão Brana diz, União Invisível 36, possa eu acrescentar a esta mulher graça, possa eu colocá-lo na Bíblia, tal como a chamada senhora eleita, esta senhorita graça da qual vou falar. Vocês sabem, a Bíblia declara e diz, a senhora eleita. Se vocês notarem, eleita vem da palavra senhora escolhida. Uma dama foi escolhida dentre todo o resto das demais, como uma virgem. Que dia de ação de graça, diz o irmão Brana. Aleluia! Louvem ao nosso Deus, diz o irmão Brana. Quer dizer, mas nos Estados Unidos, quem deu esse louvor a Deus? Quem foi que entendeu o ministério? Então, quer dizer, essa senhorita Graça não tinha sido uma americana. Não foi ela, porque seria um dia de ação de graça para aqueles que queriam, na verdade, receber o ministério da terceira etapa, que seria um dia de ação de graça para aqueles que iriam, na verdade, dar louvor a Deus. Por isso, o irmão Brana diz, louve ao nosso Deus. Mas quem foi que deu louvor ali nos Estados Unidos? Deus não foi louvado com novos cânticos, Deus não foi louvado com novo nome, não foi nos Estados Unidos louvado. Por quê? Porque eles não entenderam o ministério, eles não viram o que aconteceu. Por isso o irmão Brana vem aqui, bem interessante essa parte aqui, porque tiveram que ser pastores, o irmão Brana vem aqui no início do parágrafo 100, já resumindo o 100, diz assim, recorde sempre há cânticos ao nascer um rei. Quantos sabiam disto? O irmão Brana diz. Aí o irmão Brana vem, continua no parágrafo, falando que se a Virgem Maria ali saísse ali e tivesse falado que era para eles preparar cama, preparar um lugar, porque ela iria dar luz ao Emanuel, na verdade os sacerdotes iam chamar ela de louca, diz o irmão Brana. Os sacerdotes, na verdade, não iriam crer, e iriam até levar ela para uma prisão. Aí o irmão Brana vem e diz assim mesmo, talvez haveriam lançado ela no cárcere, certamente que haveriam feito. Por quê? Porque iam atribuir a ela uma heresia como essa, sendo aquilo que ela estava falando. Aí o irmão Brana vem e diz assim mesmo. Aí ele diz, ele não haveria aceitado, o sacerdote daquele dia, tal coisa, nem tampouco haveria aceitado hoje, diz o irmão Brana. Porém, de todos os modos, está acontecendo exatamente o mesmo. Aí a gente já coloca por dias. Aí no parágrafo 101, o irmão Brana diz, note, tem que haver cânticos. Tem. Ah, sim. Por quê? Tinha que haver cântico a ele. As pessoas não haveriam cantado a ele, por quê? Não cantaram a ele porque não creram nele. Esta é a razão, aqui vem isto. Você bem pode certificar-se disto. Esta é a razão pela qual as pessoas se envergonham de louvar a Deus hoje. Estão envergonhados de Cristo. Aí o irmão Brana faz um ponto aqui. Como nós temos aprendido, Cristo é os selos. E o irmão Brana está pregando essa mensagem em 64. E eles não tinham, o irmão Brana está dizendo aqui, eles se envergonham de louvar a Deus hoje, que era na abertura da palavra. Então,
estão envergonhadas de Cristo, as grandes catedrais não receberíamos o batismo do Espírito Santo, pois estão tão firmados em suas maneiras eclesiásticas que eles não recebem. Deus vai encontrar alguém, essa parte aqui que é bem interessante. Deus vai encontrar alguém pelo qual ele possa receber louvores. E glória a Deus. Ele é capaz de levantar filhos a Abraão destas pedras. Ou seja, os Estados Unidos, como o Mourão diz, é exatamente o mesmo hoje. Quer dizer, ele não encontrou alguém nos Estados Unidos ali para que ele pudesse receber louvores, para que Deus fosse louvado através do ministério de um homem, de uma testemunha que iria ver o que Deus estava fazendo ali. E o irmão Branham não encontrou, como nós temos aprendido, né, que os Estados Unidos não viu, e não houve alguém ali para que se colocasse de pé para dizer eu vejo. Então, se não houve ninguém ali que visse, então também não houve louvores a Deus. Aí o irmão Brana diz bem aqui, Deus vai encontrar alguém pelo qual ele possa receber louvores. Então, ele não encontrou ali, mas a profecia que o irmão Brana está profetizando que ele ia encontrar alguém. Quem seria? Seria justamente o ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11, que seria alguém que iria tomar aquele ministério, iria profetizar outra vez, e aí dentro desse ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11, iria ter os louvores ao nosso Deus, louvores de novos cânticos, e a ira que Deus ia ser louvado. Deus ia ser louvado justamente através desse ministério que estava apontando justamente para o Brasil, que apontava para essa frase, Deus seja louvado, que está escrito na nossa moeda, num real. Tá? Então, muito interessante essa parte. E aqui o irmão Brana vem, numa outra mensagem, Deus que é rico em misericórdia, o irmão Brana vem no parágrafo 101 e 177, ele diz, Deus enviará alguém que destruirá a coisa e rasgará em pedaços e confirmará sua palavra. A palavra completa, note, louvado seja Deus. E aí no 177, porque Deus é rico em sua misericórdia real para com a sua promessa. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Quer dizer que Deus iria enviar alguém. Deus ia encontrar alguém, enviar alguém para que pudesse rasgar em pedaços e confirmará a sua palavra. Quer dizer, tudo iria ser resumido em um ministério que iria dar louvor ao nosso Deus, que iria, na verdade, ajuntar e destroçar, ou seja, como diz o irmão Brana aqui, rasgar, que iria destruir as coisas, os ministérios passados no sentido espiritual, mas que ia trazer um ministério que Deus ia ser louvado, que Deus ia receber os louvores desta pessoa, deste alguém que Deus iria enviar para poder Deus ser louvado, como Deus hoje no Brasil está sendo louvado, né? Então, bem interessante essas citações aqui, e bem aqui uma coisa que eu quero aplicar, que eu quero ver se o senhor concorda com uma ilustração que eu vou fazer. Porque o irmão Brana chega a dizer aqui em Religião de Jezabel, ele diz que o samaritano, o bom samaritano, o irmão Brana fala ali, que ele quando encontrou aquele homem que ele levou para um lugar onde ele hospedou, e diz o irmão Brana aqui, ele diz assim mesmo, assim ele tinha 2 dinheiros, e ele era capaz de medicar, se ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus que se coloca, perdão, deixa eu só resumir aqui para o senhor, diz assim, ele, o samaritano, ele tem 2 dinheiros, ele é capaz de medicar se ele é um homem de Deus, se ele é um homem de Deus que se coloca na palavra de Deus, ele tem o que Deus lhe deu, o Espírito e a palavra, está correto? Como é que é para adorarmos? Em espírito e em verdade. Então, esta adoração aqui, eu faço uma ilustração aqui, que o irmão Brana disse que o samaritano ele tinha que ter 2 dinheiros. Agora, baseado nisso aqui, pastor, me veio uma inspiração só para fazer uma ilustração dos 2 dinheiros. Porque a gente sabe que Apocalipse 10, ele veio nos Estados Unidos e parte, até o versículo 7, como nós temos aprendido, foi para a América ali do Norte. E do 8 ao 11 para a América do Sul. Então, as 2 Américas. Né? Então, na América do Norte, a moeda da América do Norte é justamente o dólar. E a moeda da América do Sul, que somos nós, o Brasil, é justamente
o real. Hoje, no ministério de João, foi dentro do ministério do real. Então, o que é que eu entendo com isso aqui? Os dois dinheiros. Os dois dinheiros, o irmão Brana vem diz aqui que é o Espírito e a palavra. Então, Apocalipse 10, do 1 ao 7, e Apocalipse 10, do 8 ao 11, é justamente o Espírito e a palavra, se tornando um. O ministério do Espírito hoje, em Apocalipse 10, do 8 ao 11, está nos guiando em toda a palavra. Quer dizer, o Espírito e a palavra é como se fosse o dólar. Um exemplo, só vou ilustrar para o senhor depois julgar. É como se fosse o real e o dólar. Agora, o que me chama a atenção nessas duas moedas, e que o irmão Brana chega até a dizer que na nota de $1, como nós tínhamos aprendido, o selo dos Estados Unidos, o irmão Brana diz que era uma águia ao extremo sustentando, né, com lança, mas ele vem e diz que na nota de $1 tinha uma pirâmide com um olho que tudo vê. E este olho, na verdade, ali, que era a pedra de coroa, que foi rejeitada. E o irmão Brana, numa citação aqui no futuro lá do noivo celestial e da noiva terreal, ele vem e diz assim: eles não sabiam o que estavam fazendo quando eles colocaram aquilo na nota de $1. A pirâmide com um olho, que era a pedra de coroa, que foi, na verdade, rejeitada pelos Estados Unidos. O Mombrano diz, eles não sabiam o que estavam falando, que estavam fazendo. Caifás tampouco sabia que ele estava profetizando, quando ele falou que um homem iria morrer em favor do povo. Ele não sabia, mas ele estava profetizando. Aí o irmão Brando diz, como na nota de $1 dos Estados Unidos, eles não sabiam que tinha algo que eles colocaram ali, que foi colocado inspirado, né? E eles não sabiam também. E foi justamente o que aconteceu. Agora, o que é interessante é que na nota de $1, o dinheiro americano, pastor, tem uma frase escrita em inglês que é in God we trust, que no caso significa em Deus nós acreditamos. Isso está escrito na nota dólar dos Estados Unidos, né? Então, aí o que me chamou a atenção, que em Deus nós acreditamos, esta frase estava escrita no dólar, e houve um presidente nosso aqui, que foi o José Sarney. Creio eu que por uma inspiração, fui pesquisar alguma coisa, que ele, quando olhou na nota de $1 e viu, o Brasil sempre teve, ele teve em tempos passados, ele sempre se espelhou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi um país espelho, não só para o Brasil, para umas outras nações, mas o Brasil sempre se espelhou. Né? De princípio lá atrás, até a nossa bandeira também tinha as mesmas 13 listas que tinha, né, os Estados Unidos. Aí José Sarney, olhando na nota de $1, eu creio, que caiu sobre ele uma inspiração quando ele viu a frase In God we trust, que no caso significa em Deus nós acreditamos. E ele, ao ver isso aí, ele ficou muito entusiasmado com aquela frase, né, em Deus nós acreditamos, e ele também foi inspirado a pôr no dinheiro brasileiro, que era o cruzado ainda, que era o cruzado, ele foi e colocou, foi dele que veio a inspiração de colocar na nossa moeda a frase Deus seja louvado. Isso foi justamente no ano de 1986. O primeiro dinheiro a usar esta frase foi o cruzado. Agora, no ano de 1994, já na gestão de um outro presidente, que foi o Itamar Franco, a mudança foi passada justamente para a nossa moeda, o real, né, mudando, vindo atual o famoso real, a expressão foi passada do cruzado, passou justamente para o real, Deus seja louvado. Passou para o real, somente, agora eu faço uma ilustração aqui, que o senhor vai observar que foi justamente Itamar Franco. E aí, no ano 2000, Deus levantou o Ministério da Esposa, o Ministério de João aqui no Brasil, e no ano 2000, Deus levantou este homem. E o que é interessante é que lá foi o Itamar Franco que fez a mudança, né, do Deus seja louvado do cruzado para o real. Então vem, Deus levanta um homem, né, em Apocalipse 10, do 8 a 11, que é justamente, inclui aqui o seu nome, Osmar de Franca, não Itamar Franco, mas o Osmar de Franca, né, representante da esposa, a semente real de Abraão. Quando eu falo a semente real de Abraão, aplicando para a esposa, como diz o irmão Brano, né? No Brasil, adorando Deus no 7 e chamando e convocando os verdadeiros adoradores para louvarem a Deus com novos cânticos. E Deus quer ser louvado hoje no coração daqueles que crê, dos pastores, na verdade, de primeira e segunda etapa, quando eles se renderem a esse ministério de terceira etapa, aí sim eles vão render louvores a Deus, né? Então, hoje Deus está sendo louvado através de lábios,
com o coração dos verdadeiros crentes que Deus tem levantado aqui no Brasil, né? E houve uma coisa interessante que no ano 2010 o Ministério Público Federal solicitou que o Banco Central do Brasil ele retirasse a expressão e a frase Deus seja louvado do nosso real. Mas graças a Deus que tem algo relacionado espiritualmente tratado a essa frase, que no ano 2012 a Justiça Federal negou o pedido do Ministério Público, porque houve um homem que se levantou ali querendo tirar essa frase, Deus seja louvado, da nossa moeda, do real. E até José Sarney usou uma expressão para este homem, diz, eu tenho pena do homem que na face da terra não acredita em Deus. Agora, o que é que eu quero ilustrar aqui, que é bem interessante? A semente de Brana tinha que ser uma semente real, que fala, o real fala de um reino, fala de uma realeza, né? Fala de uma rainha, e ele veio justamente como rei, através da revelação dos selos, um reino através da revelação, ele brandou como leão, quer dizer, um rei que veio buscar uma rainha, diz o irmão Brana, né? Buscar uma rainha real para o seu reino. Então ele veio buscar uma rainha. Então, justamente esse nome real está falando de realeza, está falando de realidades infalíveis de Deus hoje cumprida, né? E Deus está sendo louvado neste real, num real e verdadeiro cristão, na real e verdadeira mensagem, né? Numa esposa verdadeira, né? Então, eu achei bem interessante isso aqui. Se o senhor vê que tem alguma coisa que precisa ser corrigido, tá? Que o senhor possa corrigir aí, porque eu entendi, né? Eu entendi e fiz uma aplicação assim. Eu achei bem interessante, porque está relacionado justamente essa palavra Deus seja louvado, e Deus justamente está sendo louvado hoje no Brasil e na nossa moeda, o real. Deus justamente levantou, né, um homem aqui no Brasil para poder Deus ser louvado, adorado em novo nome, com novos cânticos. Então Deus está sendo louvado hoje com novos cânticos, aquilo que os Estados Unidos não pôde louvar, não pôde adorar, hoje, graças a Deus, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que adorarão o Pai em Apocalipse 10. Adorarão em espírito, que é o ministério de Apocalipse 10, do 8 ao 11, e em verdade, que é o ministério de Apocalipse 10, do 1 ao 7, que são as revelações dos 7 trovões, né? A revelação dos 7 selos, que são os 7 trovões. Então, hoje, Deus está sendo louvado nesse ministério aqui no Brasil. Tá? Então, nós somos a semente real de Abraão, e a semente real seria uma semente de um país que justamente tem a moeda por nome real. Seria justamente da onde Deus ia ter o real, ia ter o louvor, eu posso dizer assim, um verdadeiro louvor, que Deus ia ser louvado nesta semente real de Abraão, que diz o irmão Brana aqui na Festa das Trombetas 260, que nós somos a semente real de Abraão. Amém? Então, que Deus abençoe o senhor. Julgue isso aí. Tem umas outras coisinhas que eu queria que o senhor julgasse, mas se não der tempo antes desse evento, já entendo que amanhã o senhor já vai estar se preparando para vir para cá. Aí julgue. Se o senhor achar que tem alguma coisa que precisa ser corrigido, aí o senhor... Tinha outras coisas aqui dentro dessa mensagem mesmo que não dá tempo para ler tudo, que tem outros parágrafos, né? Mas vai ficar para uma próxima oportunidade, mas está tudo dentro desse assunto, né? Deus hoje é adorado em 7, o irmão Brana vem e diz, como o senhor mesmo já nos ensinou, que se você precisa encontrar o lugar de adoração, porque senão nem mesmo Deus aceita a adoração, e Deus, o lugar de adoração provido por Deus, diz o irmão Brana, que era justamente na luz do entardecer, que era o lugar escolhido por Deus para adorar, que hoje é o 7º selo, que é a abertura da palavra, que é a revelação, né, desses mistérios, né, e que justamente hoje o lugar é Apocalipse 10, do 8 a 11, que está profetizando outra vez, que está justamente ali como costela de Apocalipse 10. Então, nós estamos louvando a Deus através desse ministério. Tá? Então, graças a Deus, pastor, Deus abençoe. Eu estou muito grato a Deus, né, por conhecer essas verdades. Pense num homem feliz, não sou muito de estar me expressando, né, a não ser através daquilo que creio, pregando, né, e testificando para as pessoas mais próximas. Tá? Sou um homem assim meio reservado, às vezes eu fico até pensando, poxa, pastor, passo tanto tempo, né, às vezes até dá um bom dia ou uma boa noite,
né? Tenho essa dificuldade, não que eu não tenho realmente, não aprecio, não ame, não me dedique a esse ministério e não creio de todo o meu coração. Creio sim. Talvez as minhas palavras, eu não tenho palavra para descrever o quanto eu sou grato a Deus pelo ministério que Deus tem dado a esse povo brasileiro, tem dado ao Senhor, melhor dizendo, ao Senhor, porque se não fosse Deus em primeiro lugar e o Senhor como instrumento que Deus está usando, eu não seria a pessoa abençoada que sou por esse ministério. Então, o que eu tenho de mais precioso na minha vida hoje é esta mensagem que está sendo profetizada pelo ministério de João. Então, sou muito grato mesmo, não tenho palavras, tanta gratidão. Como ontem mesmo, Dia dos Pais, depois fiquei pensativo, poxa, não passei nenhuma mensagem para o pastor Osmar, mas aproveitando já, eu tenho uma grande estima, não tenho palavra para descrever o quanto sou grato a Deus por ter sido gerado por esse ministério, e sei que quem gera é Pai. Então sei que o Senhor é meu Pai na fé, e o Senhor como meu Pai na fé, não tenho palavra para descrever o quanto sou grato e não desejei ao Senhor ontem um feliz Dia dos Pais, mas creio que Dia dos Pais é todo dia, o importante mesmo é a gente reconhecer essa paternidade hoje, espiritualmente falando, sendo grato a Deus por ser o Pai da eternidade, o Pai dos pais, e simplesmente aceitar as correções, as bênçãos, da forma que Deus tem lhe dado, a gente possa receber. Tá? Então, Deus abençoe o Senhor, boa noite. Tá? E já estamos ansiosos aqui aguardando o Senhor para termos esse companheirismo em torno da palavra. Tá? Deus abençoe, pastor. Um forte abraço. Boa noite. E só lembrando, pastor, aqui, que quando eu falei do dinheiro, o dólar americano, é que eu ainda tenho aqui algo, é que o irmão Brana, eu entendo que a palavra dólar, se a gente for dividir, ela tem também um significado dólar, né? Dólar, quer dizer, é como se fosse do lar americano, né? A mensagem veio ao Brasil, né? Então, esteve no lar americano, né? Então, a moeda americana, que é dólar, quer dizer, é como se fosse do lar americano, da América do Norte, né? Deus tem vindo e está no Brasil, e Deus está sendo louvado hoje no real. Deus não foi adorado, Deus não foi louvado no dólar americano, com novos cânticos, não foi adorado com o ministério da abertura da palavra, que era Cristo, que estava ali, na verdade, nascendo através de um ministério, através do irmão Brana, e eles não lhe deram louvor, como diz o irmão Brana aqui. O irmão Brana fala que eles não lhe deram louvor, não lhe deram os novos cânticos, ele não foi louvado pelos pastores americanos, que deveriam ser os homens que tinham que, na verdade, receber o ministério, como houve pastores ali quando a Virgem Maria estava ali dando luz àquele menino, e eles, os anjos desceram dos céus e ali cantaram novos cânticos, diz o irmão Brana, ele ali era o súdito redimido que estava dando louvores. E nesses últimos dias, esses anjos, seres angelicais, têm descido, mas Deus está esperando ser louvado, na verdade, pelos seus redimidos, diz o irmão Brana, que os seus súditos é que deve cantar. E o irmão Brana veio através dos selos, na verdade, ele saiu do trono para reclamar os seus súditos redimidos, e hoje nós somos os seus súditos redimidos aqui na terra, dando louvores ao nosso Deus, dando justamente aquilo que lhe é devido, que é louvor. Deus seja louvado, Deus está sendo louvado através do ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11, Deus está sendo louvado através do ministério da esposa, e graças a Deus que Deus não vai encontrar alguém pelo qual ele possa receber louvores, como disse o irmão Brana, porque tiveram que ser pastores, parágrafo 101. E ele já encontrou alguém, e louvado seja Deus, eu louvo a Deus porque eu sou um súdito desse ministério pelo qual tenho não só ouvido os novos cânticos, mas tenho louvado ao nosso Deus com novos cânticos, porque ele é digno de todo louvor. Então, Deus seja louvado no real,
na vida, no coração da esposa do povo brasileiro. Tá? Deus abençoe, pastor. Mas eles têm na própria moeda de $1 o grande olho na pirâmide. Aquilo estava indicando que Deus estaria com seu grande olho profético nos Estados Unidos. Então, se você pega $1, você vai ver ali o grande olho no dólar. E aquilo ali apontando para um profeta. Eles têm suas moedas e nem sabem que aquilo aponta para algo do dia. Eu já disse isso antes. Parece que a gente começa a falar muito nessas coisas, fica muito corriqueiro. Mas a moeda dos Estados Unidos representava, aquele olho representava Deus, um profeta. E os americanos não perceberam. Eu não quero dizer que isso daqui é tudo. Só quero te dizer que estas coisas têm acontecido e que a nossa moeda veio de réis, de cruzeiro, de cruzado e chegou no real. Isso aponta para alguma coisa real. Se o olho naquela pirâmide dos Estados Unidos aponta, o real aponta para uma mensagem real. Mesmo que você não entenda, é natural. Marido e mulher apontam para Cristo e a igreja. Você pode não entender, porque tem marido e mulher que não apontam para Cristo e a igreja. Tem marido e mulher que não combina. Tem marido que não sabe amar e tem mulher que não sabe ser liderada. Então assim também é quando a mensagem de Deus chega no tempo em que nós vivemos. Há um sinal natural dizendo para você: faz tempo que vocês têm um real. Faz tempo. E por que vocês não percebem isto? Por que não inclina sobre isto? Existe algo real, não é mais sombra. Vivemos um tempo da mensagem no Brasil que era uma sombra. Você não sabia a realidade da mensagem. Vou repetir isso. Você sabe que é o 7º selo? Não. E os 7 trovões? Bom, ainda não. Mas Deus já não mandou um profeta? Já, mas nós não sabemos. E o que é isso? Isso é um tempo, um período de sombra. Mas quando você recebe a revelação, aí o real aparece.